independência física e afetiva da criança em relação aos adultos, a gente tem que levar em conta que a própria organização do psiquismo da criança, né, a própria organização afetiva da criança é muito primitiva, né? A criança tem muito poucos recursos, os recursos da criança são muito primitivos para lidar com as situações do mundo, né? Com as situações com as quais ela se depara. Ela precisa da gente, ela precisa da nossa mediação. Então, é muito importante que essa mediação seja uma mediação que vai impulsionar a criança sempre para frente, né? Que vai ajudar a criança a desenvolver a sua afetividade, né? A organizar a sua afetividade, tendo em vista aqueles objetivos que nós vimos no início, né? Naturalmente, toda criança, desde que nasce, né? Desde que é recém-nascida, que o bebê recém-nascido é pura sensação, né? Ele reage ao mundo sensoriamente, né? Ele precisa que, para que ele comece a reagir de outra forma, que não seja só através da sua organização sensorial, ele precisa ser capaz de alguma simbolização ainda que primitiva, né? Então, se de início ele chora quando não está no colo da mãe, porque o colo da mãe dá uma sensação de conforto para ele, aos poucos ele vai sendo capaz de entender o que significa o afastamento da mãe, né? Então ele já vai chorar porque a mãe se afastou. Então é uma mudança que depende de uma certa capacidade de compreensão, né? Mas de qualquer forma, até os 6 anos de idade, a criança ela precisa dos adultos para lidar com todas as situações, praticamente com todas as situações com as quais ela vai se deparar, né? Existe um desenvolvimento que é natural. Uma criança sem orientação, uma criança sem a mediação dos adultos, uma criança, digamos, abandonada, né, afetivamente abandonada, ela vai ser capaz de alguma organização afetiva, né, ao longo da sua infância, mas essa organização afetiva vai ser muito básica e só vai permitir que ela sobreviva nesse mundo, né, afetivamente. Mas não é isso que a gente quer. A gente não quer que os nossos filhos simplesmente sobrevivam afetivamente. A gente quer que eles sejam capazes, né, de se tornar pessoas de caráter e que tenham ferramentas, né, para tomar decisões certas, né, ao longo da vida. Essa mediação se faz absolutamente fundamental, porque sem essa mediação, tudo que a criança vai conseguir sozinha é transitar com uma certa eficiência no mundo, e mais nada. Então, por isso, é preciso que fique muito claro que a educação nessa primeira fase da vida deve girar sobre o eixo da afetividade. Esse é o nosso trabalho quando o nosso filho tem entre 0 e 6, 7 anos. Todos os outros trabalhos que nós também vamos desenvolver ao longo dessa fase, como a educação do imaginário, né, a introdução do nosso filho no conhecimento do mundo, no conhecimento das coisas, no conhecimento da vida, tudo isso é subsidiário, né? Porque se não houver uma organização bem sucedida da afetividade, né, de nada vale um imaginário riquíssimo se você não tem o controle sobre si mesmo, né? Então, o nosso trabalho é ajudar os nossos filhos nessa fase a ter um certo controle da sua vida emocional, né? E ajudá-los também a integrar a sua vida emocional à linguagem, né, que está se desenvolvendo, à memória, ao raciocínio, à sua capacidade de decisão, né? A criança, a gente poderia dizer que a criança ela é governada pelos seus afetos, né? O que são afetos aqui, né? Eu vou dar aqui uma definição bastante neutra de afeto, né? Só para a gente entender do que eu estou falando, né? Os afetos seriam disposições internas que se relacionam com o modo como o mundo vai impactar
o imaginário e o equilíbrio psicofísico da criança, né? Como os afetos se expressam, né? Como é que a gente tem acesso aos afetos das crianças, né? A vida afetiva das crianças? Através da emoção que elas demonstram, né? A emoção é a expressão do afeto, né? Então, o afeto é a disposição de ser afetado pelas coisas, né? Por algumas coisas e não por outras, e por algumas coisas mais e por outras menos, né? A afetividade é o modo como os afetos estão organizados e a emoção é a expressão psicofísica dessa organização afetiva, né? Então, por exemplo, o medo e a raiva, né? É através da expressão do medo e da expressão da raiva dos nossos filhos que nós podemos ter acesso, né, à vida afetiva deles e que nós podemos trabalhar essa vida afetiva entendendo como o medo, o que está deflagrando aquele medo, o que está produzindo o medo, o que está produzindo a raiva, né? Existem crianças que têm muito medo, crianças que têm pouco medo, crianças que têm muita raiva, crianças que têm pouca raiva. Então a gente precisa entender, né, mapear a vida afetiva dos nossos filhos. Eu dei aqui só 2 exemplos, do medo e da raiva, mas obviamente a afetividade é composta por muitas disposições, né? Mas então é através da expressão que a gente vai trabalhar a afetividade dos nossos filhos, né? A gente vai trabalhar não só a expressão. Então não basta a gente dizer para a criança, fazer a criança parar de chorar, entender por que ela está chorando e trabalhar o afeto, né, que está por trás daquela emoção. Isso tudo, quando a gente fala dessas coisas, quando a gente fala de vida afetiva, quando a gente fala de vida emocional, a gente está falando de desenvolvimento moral, né? Só uma pessoa bem organizada afetivamente, né? Só uma pessoa que teve a oportunidade de organizar os seus afetos na infância e na adolescência. É claro que uma pessoa sempre tem a possibilidade de se educar ao longo da sua vida, né? Mas ela vai ter que provavelmente fazer esse percurso sozinha, se ela já for um adulto, né? Ela vai ter que se autoeducar. Mas, assim, nos primeiros anos de vida, quando a criança recebe essa educação, né, essa atenção, esse cuidado nos primeiros anos de vida, ela está dando um passo largo na direção do seu desenvolvimento moral, né? E o que é o discernimento moral, né? O discernimento moral é como se fosse uma luz, né? Vamos pensar assim, é uma luz. É uma luz que vai ajudar a criança, que vai ajudar a pessoa, né, mais tarde, a afastar, né, do seu caminho todos aqueles desenvolvimentos, todos aqueles movimentos mesquinhos da alma, né, que levam a pessoa a ficar muito presa a si mesma, né, aos seus desejos, né, aos seus afetos, e torna a pessoa autorreferenciada, autocentrada. Então, o discernimento moral é aquilo que permite a pessoa afastar esses movimentos mesquinhos da alma e tomar as decisões certas, né? E dar os passos certos na sua vida. Então ela tem que estar acima de si mesma para que ela seja capaz do discernimento moral que vai permitir com que ela tome as decisões certas, dê os passos certos, né? Tenha as atitudes certas na vida. Algumas pessoas já nascem com uma capacidade, né, com digamos, uma potência de discernimento moral. Outras nascem mais, já tem inclinações, né, um temperamento mais autorreferenciado, mais autocentrado, menos empático. Então você também precisa conhecer o seu filho para conseguir ajudá-lo, né? Ajudá-lo a fazer, a dar esses passos, né? Conhecendo o seu filho, você vai saber aonde ele precisa mais da sua intervenção, né? Então, resumindo, o foco da educação afetiva nessa fase, né?
foco da educação nessa fase deve ser a organização da afetividade, ou seja, a atenção e a intervenção, né, na forma como a criança é afetada e na expressão desses afetos. Ela deve ter precedência sobre todos os outros aspectos da educação. Como eu falei, de nada serve uma inteligência e uma cultura elevada se você não consegue se dominar a si mesmo. Porque a gente não pode garantir nem que você vai fazer coisas boas com essa cultura que você adquiriu e com a sua inteligência, né? Então, o que seria essa organização afetiva? Autoconhecimento, autocompreensão, ajudar a criança a entender quem ela é, do que ela gosta, do que ela não gosta, dentre as coisas que ela gosta e dentre as coisas que ela não gosta, o que é bom, o que não é bom, o que é certo, o que é errado, né? O que faz ela ficar alegre, o que faz ela ficar triste, né? Isso tudo é parte da nossa missão, é parte do nosso trabalho, né? Ajudar a criança nessa compreensão. Existem crianças que precisam muito dos pais para essa compreensão. Existem crianças que, como eu disse, já nascem mais capazes de, se elas tiverem bons exemplos, uma atmosfera doméstica positiva, elas conseguem fazer esse caminho. Mas de que adianta ter pai e mãe, né, se não for para ajudar você a potencializar, né, a incrementar todas as suas boas inclinações também, né? Segundo aspecto da organização afetiva, né, que a gente deve trabalhar com as crianças é o controle sobre o corpo e o controle sobre as emoções. Então eu falei do autoconhecimento, da autocompreensão e também do autocontrole, né? O controle corporal é tão importante quanto o controle das emoções, são coisas que estão interligadas de alguma forma. Então, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento da autorregulação emocional, né? Ninguém se eleva sem consciência de si mesmo, sem autocontrole e sem autoconhecimento, né? E a terceira coisa a trabalhar, muito importante, é a empatia, né? É levar a criança a desenvolver a sua própria capacidade de empatia, né? E aí eu vou repetir, né? Que existem crianças que têm uma capacidade natural de empatia, outras não. Essas crianças que têm uma capacidade natural de empatia devem ser trabalhadas para desenvolver ainda mais essa capacidade, para terem consciência dessa capacidade, né? E as crianças que têm pouca capacidade de empatia devem ser trabalhadas para desenvolver essa capacidade de empatia e depois adquirir consciência da importância dela, né? Quer dizer, ao mesmo tempo, né? Desenvolver a empatia e adquirir consciência da importância, né? Porque para você levar a criança a desenvolver a empatia, você tem que mostrar para ela por que é importante ser capaz de se colocar no lugar dos outros, né? Ser capaz de enxergar o mundo através de outras lentes que não a dos seus próprios desejos, das suas próprias necessidades, né? Isso tudo faz parte da organização afetiva. Você pode questionar, né, ao longo das situações da vida, questionar a criança: você gostaria que fizessem com você o que você está fazendo com essa pessoa? Você gostaria que mexessem nas suas coisas, da forma como você está mexendo nas minhas coisas? Enfim, o importante é que fique muito claro que isso faz parte da nossa missão. Essa é entre os 0 e os 6 anos de idade. É disso, educar é isso. É disso que se trata predominantemente, né? O que nós vamos fazer nessa fase é imprimir na vida da criança uma direção, né? Nunca vai ser um processo finalizado, né? O desenvolvimento total, por exemplo, do autocontrole, ele ocorre por volta dos 21 anos de idade, né? Ele depende também de estruturas
estruturas físicas, né? Estruturas psíquicas e de ordem física, para que ele possa, que a gente possa dizer que a pessoa tem plena capacidade de estar, que ela está fisicamente, né, psiquicamente preparada para o pleno autocontrole. Isso por volta dos 20, depois dos 20 anos, por 21, 22 anos de idade. Então é óbvio que ninguém vai esperar que uma criança de 6, 7 anos de idade tenha plena capacidade de autocontrole, obviamente, né? Isso de modo algum. O que você vai fazer pelo seu filho é dar a ele uma direção, é mostrar para ele que o caminho dele tem uma direção. Ele não precisa descobrir essa direção sozinho, né? Você está ali para dar a ele essa direção, para mostrar para ele qual é a melhor maneira de viver, né? Então é basicamente isso. É uma direção, é uma orientação, mas que sem esperar que ela esteja plenamente, né? Que ela seja plenamente capaz de autocontrole com 6, 7 anos de idade, né?